Aloha! Estamos aqui em Itaúna, no Campeonato Mundial da WSL, e estamos gravando o nosso Aloha Podcast e temos convidados incríveis. E hoje eu estou convidando um garoto que eu gosto muito, era muito amigo do pai dele, e ele, Valentim Neves. E aí, Valentim? E aí, Rico? Muito obrigado aí pelo convite. Cara, é um privilégio estar aqui, trocar essa ideia contigo, falar um pouco da minha história aí, um pouco do meu pai também, e de Saquarema, né, onde eu vivo, lugar maravilhoso. Vocês que estão aqui curtindo o campeonato e aproveitando um pouco dessa história aí e de tudo que está acontecendo no mundo do surf. Estou muito agradecido aí pela sua vinda aqui ao programa, né? Vai contar histórias muito ricas, coisas que ninguém conhece, da sua vida, da sua história, o filme que foi lançado aí também ontem, né? Sim. E antes de começar, eu queria agradecer meus patrocinadores aqui. Esse aqui é o Sense, é um amaciante espetacular, principalmente para quem faz esporte que transpira, né? Corrida, triatlon, ou então aquela roupinha de borracha que fica ali no carro, que é a camiseta de lycra, aí dá aquela lavada, aí fica aquele cheiro gostoso, macio, a roupa macia, né? E água sanitária que boa, líder do mercado, e gente boa só usa que boa, entendeu? Líder no Brasil inteiro, né? Queria agradecer também ao Léo, que mandou um presente aqui para você, um mini Aloha aí, pode abrir, Aloha. Sem problema nenhum. Posso abrir aqui? Também queria agradecer ao Gourmet, que sempre viabiliza a culinária japonesa de alto nível para a gente, né? E muito bom. Irado, cara. Mostra aí para a galera. Aí, galera. Olha que irado. E você que está nos assistindo aí, está gostando do nosso conteúdo, entre no YouTube, toque o sininho, prestigie a gente para escutar essas histórias maravilhosas aí. Também no Instagram. Muito obrigado a vocês. Gostou? Pô, adorei, cara. Muito obrigado. Vou guardar aqui, vou deixar lá na estante de casa, guardadinho. Muito bom. O que eu achei legal também é que você, né, a gente aqui tem, em Saquarema, tem muitas oportunidades, né, para gravar com os principais surfistas, técnicos, pessoas assim influentes no surf, e você, cara, você colocou disponível, afim, ligou várias vezes. Para mim é legal, né, cara? Porque é muito bom quando a pessoa que vir no programa enriquece, né? Me diz uma coisa, você nasceu em Saquarema? Eu nasci em Saquarema aqui, o lugar onde quando abriu, eu acho que abriu o olho assim, tava. Eu lembro, tem várias lembranças quando eu era bem pequeno. Eu acho que até é raro isso, porque as pessoas geralmente não lembram muito quando tipo, são recém-nascidos, mas eu lembro de pequenos flash fotos que vêm na minha cabeça de Saquarema. E quais são meu elas? Pai. Cara, é areia branca, correndo de um lado para o outro, olhando o mar azul, com meu irmão, minha mãe, e sempre num campeonato de surf. Pô, muito maneiro, né? Esses flashes. Porque meu pai sempre estava competindo, então, e a gente sempre estava com meu pai. Quando ele não estava viajando lá para fora para correr o circuito mundial, a gente sempre estava com ele. Então, eu acho que essas são as melhores recordações assim da minha vida. Fala um pouco do seu pai, assim, né? Porque o Léo, todo mundo sabe, foi um grande surfista, um grande competidor, né? E, assim, eu sentia que ele tinha muito amor por você. Encontramos no Havaí, né? Sim. Lá em Rock Point, né? Tinha mais alguém com você de garotada? Tinha. Nessa época eu tinha ido para o Hawaii, a gente tinha ido junto com a Júlia Camargo e o Oscar, mandar um abraço para eles. Cara, foi uma trip incrível, eu acho que foi uma das melhores trips que eu já fiz com meu pai, porque foi a última trip que eu fiz. A gente foi para Maui, ficamos no North Shore também ali um tempo. E, cara, foi compartilhar um momento assim, pai e filho, que em Saquarema a gente tinha, só que era diferente, porque só tava eu e ele, né? Aqui em Saquarema, meu pai tem meu irmão, tem todo mundo, tinha trabalho para fazer, e lá era só eu e ele, surfando todos os dias, pegando altas ondas. Então, cara, essa trip foi uma das trips que ficou mais marcada na minha memória. Eu entendo muito bem isso que você está falando, a gente vai falar até depois, que eu tenho meu filho Eric, que você conhece, né? Sim. O Patrick, os dois eu já levei para o Havaí, né, cara? Sim. E você surfar sunset grandão, 8, 10, 12 pés com ele, você está pegando onda, mas está
de olho no filho, né? Exato. Eu me lembro de eu surfando pipeline bem grande com ele, assim, 10 pés, né? E eu tinha que tomar mais conta de mim do que dele, né? E aquele crowd intenso, são momentos assim que, pô, peguei onda em Sunset com o Eric, assim, surfando, cruzando, assim, não tem nada melhor do que isso, tem? Eu acho que essas são as memórias que ficar para sempre com a gente. Pô, eu vi meu pai surfar Sunset de um jeito que eu acho que eu nunca vi. Poucos surfam. Eu acho que eu nunca vi ninguém surfando assim. Parecia que ele tá surfando uma onda de meio metro no mar de 10, 12 pés. Com uma prancha 8 pés, aquele gigantesca. E eu acho que são essas memórias. Tu com certeza já passou por isso e, cara, eu acho que isso é... Cara, a família é muito importante. Eu acho que é principalmente você ter essa conexão com tua família. O surf proporciona muito isso pra gente. A gente sempre tá na água com as pessoas que a gente ama. E é isso. Quando o mar tá grande, é aquele sentimento de adrenalina com medo, com a família. Exato, com euforia. É muito irado. Eu adorei saber que você foi para outras ilhas, para Maui, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu me empolguei, né? Quando você falou do Havaí, né? Qual foi a primeira vez que você subiu na prancha aqui em Saquarema? Quantos anos você tinha? A primeira vez que eu subi na prancha, cara, eu devia ter uns 4 anos de idade. Garotinho, né? Garotinho, bem pequeno. Pô, e quem eram os caras que tinham, além do seu pai e sua mãe, quem eram os surfistas que você, os amigos, assim, o Raoni foi um dos caras que se influenciou. Ele é mais velho? Né? Claro, eu acho que tem o... Cara, eu acho que tem uma lista aí de tios. Pode falar, cara. Os caras... Cara, eu acho que o Raoni, com certeza, o João Gutenberg. O Gutenberg está em Portugal. Pegava muito, né? Pega muito. Cara, são a galera, o Eric Ribieri, meu tio Oscar Morante, o Giano Belo também. Eu lembro dos amigos do meu pai, o Leandrinho. Pô, Leandrinho, junto, né? Leandrinho, Casca Grossa. Casca Grossa, todo mundo junto lá na casa. E, pô, a galera sempre me tratou igual filho mesmo. Tipo, até hoje, a galera me trata igual filho. E, pô, eu lembro muito da galera sempre, pô, na praia, zoando meu pai... Eu me lembro do seu pai, a expressão bonita, os olhos dele, né? Eu vejo muitas pessoas pelos olhos e pelo coração, né? E ele tinha muita vida, né? Assim, quando eu falo dele, além do surf, eu lembro da expressão dele, né, cara? Assim, aquela expressão boa, doce, né? Você vê assim também, as pessoas, a gente vê muito pelo olhar, coração, pelas atitudes, né? Total. Meu pai era uma pessoa que... Caraca, meu irmão, era uma pessoa incrível, assim, o coração dele... A galera falava, né? Pô, teu pai tem um pouco de... Tipo, pelo físico do meu pai, né? Ele é um cara muito forte. A galera tinha um pouco de... Ficava com o pé atrás, né? E ele sempre foi muito, muito calado. Mas se tu parasse para trocar uma ideia com ele, conhecesse realmente quem era, cara, meu pai era um doce, né? Pô, muito bom. Coração incrível, gigante, sempre ajudava todo mundo. Eu estava estudando o roteiro aqui, né, sobre a sua vida, que a direção aqui faz, né? E a sua mãe é peruana, né? Sim, minha mãe é peruana. E eu falei anteriormente para você, eu fui para o Peru 79, 70, né? Então, é legal que eu conheço. Como é que... Você viveu lá no Peru algum tempo? Como é que foi? Sim, meus pais se separaram uma época da minha vida, quando eu era pequeno. Vivi 4 anos no Peru, estudei lá. Hablas espanhol? Sim, eu hablo espanhol perfeitamente. Hablo espanhol com minha mamá todos os dias. E o que aconteceu foi que eu fiquei longe do surf, né, do mundo do surf. Fiquei longe do meu pai um tempo. E quando eu morava no meio de uma fazenda lá no Peru. Meus avós, eles plantam uva, fazem vinho, fazem... É um outro lado da minha vida que as pessoas não conhecem. Que é legal também, né? Uma experiência. Plantam milho e, cara... milho é uma atividade... Maíz é uma atividade econômica muito grande lá no Peru. Uva eu desconheci, entendeu? E aquela, tipo, faz a titia morada. Sei. E, então, eles são da fazenda, sabe? Eu fiquei um pouco longe do mar um tempo da minha vida. Depois que eu voltei para o Brasil, o meu filme até passa uma parte que meu pai fala sobre isso, que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com muita vontade de surfar e eu estava no carro e eu falei para o meu pai, voltando para Saquarema do aeroporto, pô, pai, eu quero ser
quero ser igual a você. Eu falei pra ele assim, eu falei, pô, pai, meu sonho é ser igual a você. Aí ele babou, né? Aí ele falou, caraca. Não, isso é verdade, que o meu filho adorava surfar, né? Sim. Mas os amigos dele, o Érico, era tudo futebol, né? Sim. E aí eu queria trazer ele para o surf, aí o Cupido bateu e ele ficava o dia inteiro. Eu me lembro na escolinha, irado, deve ter acontecido com você também, ele ia para a escolinha, aí estava na hora da escola e não saía d'água, né? Aconteceu contigo também? Com certeza, faltei muita aula, tomei muito esporro. A minha mulher, a Cláudia, pegava ele assim, vem menino, assim, mas isso é muito legal, né, cara? Assim. Eu acho que, cara, ter essa oportunidade de você ter alguém da tua família, um filho, principalmente, cara, E eu, como eu tive um pai, você teve um filho que gosta de fazer a mesma coisa que você gosta, é um privilégio, não tem preço, eu acho que não tem preço. Você vê um pedaço de você ali... E o que é interessante, o Eric já caiu lá em Nazaré, na remada, fazendo towing, chopo, né? Porto Escondido. Aí ligo para ele, ei, filhão, tudo bem? Falamos que a gente tem que dar força para o filho, né? Mas aí, como é que foi a caída? Foi legal, só para saber se está tudo bem depois. Porque né, você sabe que o surf em ondas gigantes, né? Assim, Porto Escondido, 25 pés. Pô, é sinistro. É sinistro, né, cara? Cara, o Eric... Eu já tive a oportunidade de surfar com ele em algumas condições hard, e ele é muito casca grossa. Mandar um abraço para ele, tem um tempão que eu não vejo ele. É isso aí. E teu pai também tinha essa preocupação de estar na água contigo? Quando você estava viajando sozinho, ele ligava também? Cara, meu pai tinha, cara. Tinha sempre um pé atrás. Teve uma vez uma história muito engraçada. O Rafael Melim até estava nesse dia. Ele fez uma imagem icônica que é meu pai dropando deep e Ross Clark Jones em Waimea, dropando meio do meio, meu pai super deep numa bomba. E esse dia eu ia surfar, eu peguei a prancha e na hora que eu tava entrando na água, veio uma onda fechando a baía enorme, mas enorme, tipo mais de 25 pés, assim. E aí ele falou, meu filho, na hora que eu corri pra dentro d'água, ele travou assim a prancha. Ele falou, segura a onda. Me dá o colete. Tá, a prancha que hoje é o papai que vai surfar. Não, porque realmente surpreende, né? As coisas acontecem e o Waimea às vezes fica... Você olha aqui assim, tá calmo, não vem a sério. Quando tu vem aquela bomba fechando gigante. A baía e é nada agradável, né? Nada agradável. Eu já surfei o Waimea ali, um tamanho legal. Cara, quando vem o double up ali na bolha, você não quer estar ali embaixo. E é cascudo quando você sai e vai parar lá nas esquerdas, naquele cocão aí. Não fala não. Não é nada pior do que aquilo. Aí não. Tem que virar o Kalani Natanz e botar para baixo do peito. O Kalani é um cara espetacular. Eu já entrevistei ele. Eu brinco com ele, ó. Kalani, tem que te internar, brother. O cara, o que pega de peito em Nazaré tem que ser estudado mesmo. E o que eu gosto do Kalani é que ele é humilde, um cara maneiro, um cara dócil, faz super yoga, né? Tenho muita admiração por ele, né? E qual foi a primeira vez que você subiu na prancha? Você lembra desse momento, assim, aquela primeira ondinha? Cara, a primeira onda eu lembro, foi na Lagoa de Saquarema, era bem pequenininho. Cara, foi uma ondinha bem pequenininha, assim. Ali na Lagoa. Na Lagoa de Saquarema. Na entrada do canal. Ali é um lugar tranquilo, maravilhoso. O Raoni ensina direto, a Raia e o QA ensinaram lá. Eu acho que é um lugar ideal para ensinar alguém a surfar. Né? É seguro. Vai embora, empurra, o cara vai embora. Pô, o Robledo, o Chimbico, na época, a gente ia lá para a Boca da Barra, meu pai ficava me empurrando nas ondas, eu e meu irmão, bem pequeno. Ficava em pé e... Caraca, acho que foi amor à primeira vista, né? Muito bom. E eu te pergunto, quando você voltou do Peru aqui para Saquarema, né? Como é que foi essa adaptação? Cara, foi difícil, porque eu não sabia falar português. Não foi tão difícil, porque, cara, todo mundo já gostava de mim. Eu tinha amigos que eu não lembrava, mas eles lembravam de mim, do Corujinha. E... Cara, eu comecei a me adaptar bem rápido e comecei a surfar e eu era muito instigado. Eu era o cara que saía da escola, não ia para aula às vezes, ficava 300 horas no mar, sem comer, sem beber água, com a prancha escondida nos matos aí.
E pro meu pai não me ver, quando eu dava a hora da tarde, eu tocava a prancha no mato de novo, botava a roupa da escola e fingia que eu tinha voltado da escola. Mas o Léo sempre sabe, pai sempre sabe tudo, sabe, né? Pô, muito bom, cara. Hoje em dia, eu não sei se a molecada mata tanta aula, né? Deve matar, mas... Não façam isso, galera. Eu já contei aqui, mas uma vez eu me lembro que eu estudava, eu acho que era o Santo Agostinho, Rio de Janeiro ou Santo Agostinho, aí eu fui matar aula no Pontão, sabe, lá do arpoador? Sim, né? sim. Escorreguei, compadre. Aí eu rolei, me cortei todo, tive que ir pro Miguel Couto para tomar ponte. Meu Deus. Aí cheguei em casa todo molhado de uniforme, era o Vulca Brás, aí sujou geral. Aí entrei na porrada. Pô, muito bom. A casa caiu, né? Não, tá tudo certo. Tá a gente... paixão, muitas coisas não dá para esconder da família, Exatamente. Né? Qual foi a sua primeira competição? Foi em Saquarema? Minha primeira competição foi em Saquarema. Foram duas primeiras assim que marcaram muito. Foi a do Super Surf, que eu era bem pequeno, eu tinha 12 anos, 13, 14 anos, na verdade. E... Caraca, cara, foi um campeonato incrível, porque o mar estava grande em Itaúna e eu consegui pegar uma das melhores ondas da bateria. Foi um tubo, foi 7,5. Com 13 anos? Com 14 anos. Lá da laje de fora, lá da laje de terra, eu peguei uma onda muito boa e eu sabia muito entubar, porque a Saquarema dá essa base. Era direita ou esquerda? Esquerda, né? Esquerdão. Quando tá grande, é esquerda. Isso. E meio sudeste, assim, bem virado, bem encaixado forte, na bancada, né? E acabei, no final, fazendo uma interferência, meu pai quase me matou. Mas foi muito marcante para mim, porque eu vi que eu tinha... Potencial para fazer o que eu amava, né? E fala um pouco aqui, você que é local aqui de Saquarema, né? E é um espetáculo Itaúna, né, cara? Quando tá ondulação de sudeste, ondulação de leste, quando tá até 1,5 m às direitas, né? Depois que cresce mais, ganha aquele volume, as esquerdas, que vai sair lá no Casarão, não é isso? Pô, então, cara, Saquarema é um dos lugares mais constantes. Eu acho que do Brasil inteiro, porque o que a gente tem de... Cara, o Saquarema abrange muita ondulação, né? De todos os lados, sul, sudeste, sudoeste, leste. Qualquer swell que entrar com a direção boa e vento bom, que geralmente é o vento predominante aqui, que é o leste-nordeste, que é o Ladal, que entra aqui em Itaúna sempre na boca da direita e não atrapalha a esquerda. São ventos que encaixam na bancada e encaixam em qualquer ondulação. Da consistência, né? Exatamente. E, cara, a gente tem um fundo lá na vila, a gente tem Barrinha, que dá altas ondas de sudoeste, a gente tem um ponte que dá onda de sul, sudoeste, sudeste. Backdoor, que é uma onda que meu pai surfava muito bem. Onda pesada. Né? Uma onda pesada que dá um tubo slab. Então, cara, falando como local, eu acho que... Uma variedade. Do jeito que meu pai falava para mim, que Saquarema é o berço que prepara os atletas para o circuito mundial, que é um lugar que tem muita variedade de onda e condições. Isso é muito bom para treinar, né? Muito bom. Por isso que está saindo grandes atletas daqui, né, cara? Pô, Chumbinho, Raoni. Fala aí a galera Vou falar então da galera de Saquarema. Aí. Tudo. Cara, a gente tem atletas, o João nem se fala, né? O Lucas, a galera que treinava com meu pai, né? Meu pai tinha um projeto chamado FC Surf, que hoje em dia é o centro de treinamento que tem no Garota de Itaúna. E, cara, o Lucas fazia esse trabalho com meu pai, o João, o Daniel Templar, o Rickson Falcão. São nomes que hoje em dia, a semente que lá atrás foi plantada, eu entrevistei o Falcão, o Rickson. Estão dando frutos e eu acho que, cara, é um trabalho, foi muito amor e carinho. E tá aí o trabalho aí, o legado. Isso é muito bom ver, né, cara? Plantar essa... Eu vejo pelo teu sorriso, aquilo que eu falei, a alegria de falar, né? De ver tudo isso que foi plantado, né? Com amor, dedicação, tem uns problemas, falta de patrocínio, vai viajar, não tem, aí um amigo dá uma ajuda daqui, não é assim, mais ou menos? Cara, foi. Antigamente era bem sinistro, bem casca-grossa. Meu pai mesmo já passou vários perrengues, sendo surfista profissional. E, cara, a molecada hoje em dia tem pouco incentivo, né? Mas a gente faz o que dá. Hoje em dia a gente tem uma base bem boa, que é a Prefeitura de Saquarema, o centro de treinamento que fornece. Graças a Deus eu tenho um patrocinador,
que é a Seaway. Seaway. Cara, a Seaway é uma marca que eu posso falar pode aqui porque... Aqui pode falar à vontade, porque, cara, realmente eu sou muito agradecido, grato por tudo que ela tem feito todos esses anos por mim. Tem outras marcas também que fazem parte aí dessa caminhada. Pode falar. Agora eu tô fazendo prancha com a Sharpai. Ah, é? Pô, os caras casca grossa. Pô, muito o Tuba, o Yufo. O Tuba, meu camaradão, já teve aqui no programa, o Yufo também. Isso, e... Cara, tem outros também, a Silver Bay, o Thales lá do Sul, a Surfland agora também, me dando um apoio. E a Fuox, né? Que é a melhor parafina que existe no planeta Terra. Badir Mansur. Exatamente. Bom, eu estava com uma curiosidade aqui, foi aqui em Saquarema que você competiu, você, teu pai e o Raoni. Essa bateria deve ter sido épica, né, cara? Cara, foi épica essa bateria. Não foi em Saquarema, não, foi lá na Macumba. Não, que os três caras pegam pra cacete, né? Porra, aí bateria e todos os amigos com o pai, deve ter sido muito bom. Cara, eu lembro que o meu pai gritava pra mim assim, pô, Valentim, marca o Raoni, cara, não deixa ele sozinho, dá mole. E eu, caraca, Raoni lá com aquela cara de brabo lá, eu falei, não vou marcar ele nada. Você marca você, Raoni. Ele, meu irmão, não dá mole não, meu irmão, vai dar mole. Mas é legal falar nisso, né? Eu tenho entrevistado vários profissionais aqui, é tudo amigo... Fora d'água, mas dentro d'água não tem perdão. Não. Hein? Meu pai era esse cara. Ele matava, meu irmão, unhas e dentes dentro da água. Era ele, a prancha e, meu irmão, se der mole, meu irmão, tudo que vale ali na regra e um pouco mais. E quais foram os conselhos, assim, o que você herdou do seu pai, assim, de sabedoria, de experiência, das viagens, da vida, né? Que o pai deixa um legado enorme, né? Sim. Eu acho que, cara... O maior legado que meu pai me deixou, assim, de conselho, eu acho que ele não chegou a falar para mim, assim, Valentim, seja essa pessoa. Eu acho que eu vi ele sendo essa pessoa e hoje em dia eu tento ser. Que é muito difícil, né? Uma pessoa resiliente, uma pessoa que, cara, ajuda as pessoas, sabe? Faz com amor. Faz do coração sem esperar nada em troca. Mas isso é muito bom. Normalmente a gente aprende isso, mas com a sabedoria, com a idade, né? Você vai vendo que não tem ego trip, que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é amigo, né? E quando você chega numa idade mais avançada como eu estou, você vê a importância de ajudar os outros. Exato. Às vezes é um abraço, o amigo está deprimido, às vezes é um remédio, às vezes o cara precisa de uma viagem, podendo ajudar, né? Exato. Né? Às vezes um abraço na hora que o cara está na ruim, todo mundo fica na ruim, né? No momento todo mundo tem o seu lado ruim, um momento ruim, difícil de passar. E, cara, eu via muito isso nas atitudes do meu pai, porque meu pai era uma pessoa que... Ele foi, tudo que ele entrou no circuito, no WCT, foi segundo etapa, quase ganhou, campeão brasileiro diversas vezes, campeão carioca diversas vezes profissional. E, cara, ele era o cara que ele parava para falar com o cara do posto, igual ele parava para falar com o presidente dos Estados Unidos, igual ele parava para falar com o presidente da marca tal. Todo mundo é igual. Todo mundo igual, pé no chão, olho no olho e aperto de mão. Firme, né? Exato. E sempre com muito respeito e carinho por todos. Por isso que meu pai era um cara muito respeitado, né? Saquarema, em todos os lugares do mundo, no Hawaii. Eu lembro que numa trip do Hawaii, a gente chegou num restaurante, estava o Sunny Garcia e o Bruce Irons na mesa, e eu olhei e falei, caraca, o Sunny e o Bruce. Tipo assim, vejo os caras no filme de surf e, caraca... Seus heróis, né? Muito amarradão os caras, fãzaço. E aí os caras falaram, Leo... Aí levantando da mesa, falando, abraçando meu pai, com uma consideração assim... Isso não tem preço, né, cara? Não tem preço, dinheiro não compra isso. A credibilidade não se compra. Exato. Pode comprar uma roupa bonita, um carro novo, coisas caras, uma viagem, mas aí, credibilidade e respeito, só o tempo mesmo, né? Exatamente. E é legal você falando do seu pai com tanto amor. Às vezes o pai não precisa falar. As atitudes que o pai e a mãe têm dentro de casa é o que faz que molda, né? o filho, né, cara? Não precisa ser falando, seja assim, porque às vezes fala e não adianta nada, né? Né? Exato, às vezes fala, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é muito educação e o estilo de vida das pessoas que estão perto de você, que você vai seguindo um caminho, trilhando um caminho que
vai desenhando suas folhas, seu caderno ali em branco e até as amizades, né? Se você anda só com maroleiro, tu vai gostar de pegar marola, com né? certeza. Se você anda com os caras casca grossa, Big Rider, né? Você anda com boas companhias, caras que querem melhorar, evoluir, estudar, viajar, desafiar, né, cara? Aí você pega isso daí, né? Cara, eu vejo isso na minha família toda, assim. Até gostaria de falar um pouco da minha família, porque... Pode falar. Vou te falar, para mim, o maior patrimônio que a gente tem é a família, os amigos. Maior conquista, né? Eu acho que de um homem é a sua família. E, pô, mandar um beijo aí para todo mundo da minha família, pro meu avô, pra minha avó, Rosemary, o nome da minha mãe, um beijão pra minha mãe. Ela mora lá no Peru atualmente? Ela tá morando no Peru. Ela tá vindo aí daqui uns dias visitar a gente de novo. Que bom. E o seu irmão, fala um pouquinho dele. Cara, meu irmão, ele é meu parceiro. Mais novo? Mais velho do que eu. Surfista, anda de skate pra caramba. Faz umas camisas em homenagem ao meu pai. Eu tô até vestindo uma camisa hoje em homenagem ao meu pai. Tem uma foto irada na barrinha. E vocês vendem ela? E meu irmão vende ela. Então, e onde é que vende? Fala aí, compadre. Aqui, durante o campeonato da WSL, vai estar rolando... o Léo vai estar vendendo as camisas. Aqui eu tô dando uma força pro meu irmão, porque ele tá começando e... Eu acho que a gente tem que ajudar a nossa família. Eu sou patrocinado pela Seaway. A Seaway é uma marca que me apoia há bastante tempo. Eu já falei isso, né? Mas, cara, eu tenho que dar essa força pro meu irmão, porque... Claro, e até a Seaway vai gostar pela tua atitude. Com a Seaway não vai ficar preocupada da camisa da Seaway. Seria um pensamento pequeno, que eles não vão pensar assim. Com certeza. A galera da Seaway é super... Cara... A galera, eu amo tudo. Aí eu queria comprar uma. Pô, show de bola. Quando sair daí, eu quero comprar uma. Dá o Pix que a gente compra aí. Obrigado. Não, cara, eu acho que é uma pequena atitude, né? E você que está nos assistindo aí também, dá um jeito. Qual é o telefone? Como é que faz para comprar? Então, galera, como é que faz? Dá para entrar pelo site, Léo Neves, e comprar. E se vocês estiverem em Saquarema durante o circuito mundial, que vai provavelmente acabar domingo, na frente da Casa Corona vai ter um stand das camisas lá, tem várias frases maneiras que meu pai falava, tem fotos do meu pai, então a galera que tem carinho aí... Essa é a galera aí, abre a mão, vai lá, participe, compre uma, não dá mole não, aproveita. Exatamente, valeu, galera. A gente aqui gosta, sempre falo que eu gosto de entrevistar, não caretão, entendeu? Eu sempre gosto do estilo, porque eu sempre fui assim, brincalhão, né, cara? Sim, assim, a gente fala coisas inteligentes, coisas sérias, as histórias, mas pode falar assim de uma maneira assim fechada, meio mal-humorado, né? Assim, fechado, mas eu gosto de brincar, né? Porque é assim que eu sou. Isso aí. Não? A gente tem que ser... Cara, eu acho que a gente está passando por uma parada que todo mundo quer ser muito igual, bro. Eu acho que tá acabando um pouco daquela personalidade autêntica, sabe? Uma pessoa autêntica. Todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo concorda com as mesmas coisas. E eu acho que é muito importante a gente ser a gente mesmo, né? Se você não é você, você é um boneco. Está representando, né? Mas vou te falar, ninguém consegue representar muito tempo. O cara pode enganar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas depois ele vai aparecer, brother, entendeu? A máscara cai, entendeu? Isso é muito por causa das redes sociais, né, cara? As redes sociais modificaram muito a vida, né? Muita gente perde... Tem coisas interessantes, muito legais que a gente aprende. Bastante informação, né? Tem bastante informação, mas... de uma forma geral, né? Assim, tem muita besteira. Às vezes você vê, você não sabe se é verdade o que o cara fez ou se é inteligência artificial. Muitas distrações também, né? No dia a dia cotidiano, muitas distrações. Eu tenho um canal no YouTube, até falando de rede social agora, que o nome dele é Valentim Neves, e eu passo um pouco... Que o mundo hoje em dia é um mundo cheio de distrações, festas e... não que isso seja ruim. Não que isso seja ruim. Por um lado, tem que curtir um pouco com teus amigos e não tem problema, mas eu mostro também que tem outro lado, que é um pouco do meu lifestyle, que é a pescaria, que é o meu foco nas competições, que é um pouco das trips que eu faço, os lugares que eu viajo. Então, se querer se inscrever lá no meu canal... Pode ir lá, vai lá. Dá um like, compartilha. Você sabe que eu morava aqui, a casa lá da Pousada Sudoeste, onde o Matheus, nosso grande amigo, que pega pra cacete, né? Uma das melhores batidas na Praia da Macumba que eu vi até hoje foi do Matheus, né? E aí eu pescava com ele, com o Cezinha, com o Rico. Sabia o Rico? Conheço o Cezinha cabeludo? O Cezinha é meu parceiro. Que era irmão do Abel, esse que é. Sim, esse né? mesmo. E Dona Bela, né? Conheceu a mãe dele? Dona Bela? A Dona Bela botou o nome de Rico por causa de mim, entendeu? É mesmo? É minha homenagem, cara, entendeu? Irado, cara. Maneiro, fico orgulhoso
orgulhoso, né, cara, Pô, de tudo maneiro. isso. Eu pescava, né? Aí os caras falavam, pô, depois da pescaria a gente dorme. Eu falei, pô, vai dormir? Eu não sou muito dormir de tarde, né? Mas não dá outra, né, cara? Não Tu dá, vai lá para fora, muito faz uma cansaço. força. Eu pegava muito pargo, né? Pargo, aqui né? tem muito. Aí jogava, porra, era 5, 6 de uma vez, 5, 6. Chegava no final da Do pescaria, dia já estava destruído. mortinho, né, cara? Ia pegar o barco, botar pra fora. pegar os peixes, né, cara? Então, eu sempre gostei de pescar. Então, tem boas memórias. Queria dar um abraço aos amigos pescadores, né? E que sempre me incentivaram, né? E volta e meia estava lá fora, pescaria normal, entrava aquele sudoeste brabo, né? Hein? Sabe que é brabo, né, cara? Tem que ir embora rápido, né? Caraca, cara, quando eu saio para pescar aqui, cara, é exatamente isso. Tem que estar ligado no sudoeste, com mar abaixo em Saquarema, você espera um dia, umas horas, talvez vai entrar o sudoeste, então tem que estar com a previsão ali sempre, porque quando entra, cara, você demora quase o dobro que você foi para voltar para terra. E tem casos que eu já vi aqui que os caras apontaram para Cabo Frio, tem que sair na praia, né? Não, eu mesmo já fiquei preso, né? Lá na pedra de Itaúna, uma vez, que entrou um sudoeste de 120 quilômetros, rasgando a areia de Saquarema. Aqui em Itaúna? Aqui na segunda pedra. Não foi no barco, não, né? Não, foi no caiaque. Tava aí um amigo meu e, cara, entrou um sudoeste muito forte. Aí, cara, o meu brother, ele começou a entrar um pouco em um estado meio de pânico, assim, meio... E aí eu falei, cara, vamos subir na pedra, vamos tentar achar alguma forma. Né? E aí, a gente subiu na pedra, ficamos um tempo, já era de noite, né? Que eu gosto de pescar de noite aqui, mergulhar de noite. Eu acho que, pô, a vida de noite é diferente, debaixo d'água. E acabou que... Na hora que eu ia, eu falei, cara, ninguém vai ver a gente, tá dando SOS aqui, ninguém tá vendo a gente. Aí eu falei, eu vou ir nadando. Aí tirei a roupa, eu vou deixar só a parte de baixo para ir nadando, porque com vento, você nada, você vai sair lá em Vila Turno, no mínimo. E aí, na hora que eu ia pular da pedra, teve um carro que viu a lanterna do meu amigo, e aí deu o pisca-alerta, e aí a gente já... Aí ele, não, pelo amor de Deus, não vai não, porque não sei o quê. Me deixa aqui sozinho. Aí ele não queria que eu deixasse ele sozinho de jeito nenhum. Não, porque você fica amedrontado, né, da situação, né, o mar, assim. Com certeza, Normalmente, assim, a galera que... Todo mundo que pega onda, que é pescador, já viu essas tempestades. Ela entra aquela porrada. Mas aí 40 minutos, uma hora depois, né? No caso, assim, tá numa pedra, passa, relaxa. Exato. Que não adianta ir contra a natureza e que não vai arrumar nada, né? Não adianta. É igual vala. Entrou na vala, tem que nadar para o lado. Do mar, né? Tem que... Nada para os lados, segue a corrente. E qual foi a pior situação aqui em Itaúna que você já teve? Não tem um surfista que mora aqui que não tenha passado um sufoco, né? Eu acho que a pior situação foi uma vez que eu fiquei 2 anos debaixo d'água. Aqui na frente da laje tinha uns 10 pés de onda. E aí tomei uma onda, fiquei muito tempo debaixo d'água. Uma onda grande assim, tomei muito tempo mesmo. E muito fundo. E aí quando eu falei, não, eu sou mergulhador, né? Pô, o pulmão tá preparado. Na hora aí já ajuda muito, né? Aí eu parei e fiquei quietinho. Quando parou, eu falei, vou subir. Quando eu tava chegando, que eu tava vendo a luz, cara, ficou preto de novo, assim, boom. E aí, tomou a segunda bomba? Tomei a segunda bomba. Sem respirar? Sem respirar. E aí, cara, começou várias estrelinhas, assim, várias estrelas. E o cara tem que ir embora. Eu segurei no strap e fui escalando. Quando eu cheguei em cima... que eu respirei, tinha 4 pessoas já assim, na minha prancha, assim, esperando, porque viu que eu tinha tomado 2 ondas e tinha 4 caras assim, já do meu lado. Eram seus amigos? Cara, pessoas que eu não conhecia. Que estavam surfando e viram que a situação, assim... Era delicada, né? E aí quando eu subi, que eu respirei assim, cara, quase desmaiei, aí eu botei o bico pra areia, assim, comecei a remar, veio a espuma, eu saí. Que bom. Aí eu sentei na areia, meu irmão. Comecei a chorar, mas... Sério, comecei a chorar. Pô, chorei. Eu falei, meu irmão, quase morri. Cara, eu devia ter uns 16 anos, 15 anos. Todo mundo passa para os focos. Não tem um surfista... A gente vai falar do Havaí daqui a pouco. Não tem um cara que surfa Sunset Pipeline que não tenha visto esse filme, né? Não tenha arrebentado um strap agarrado na corrente, ficado muito tempo para sair. Ia te perguntar, o fato... Você ser filho do Léo Neves, ele ter plantado tantas coisas boas, isso te dá mais confiança na vida, te dá, como é que se fala, mais vigor, te dá mais certeza que você vai sempre vencer? Cara, com certeza. Eu acho que por eu ser filho do Léo, eu
eu acho que dentro de mim eu tenho já é um amor, um carinho pelas pessoas que meu pai já tinha passado. Então, todo lugar que eu vou, eu sou bem-vindo. Eu sinto essa energia boa que as pessoas sempre têm por mim, o carinho, o amor que tinha pelo meu pai também. Então, com certeza dá uma confiança, assim, para todo lugar que você chega, você é bem-vindo, você é bem recebido. Então, acho que faz a diferença total. Que bom. Eu perdi meu pai, eu fui campeão brasileiro de Ubatuba, né? E aí, quando eu voltei, meu pai estava muito doente, perdi, né? Um momento muito difícil, né? Quantos anos você tinha quando ele faleceu? Eu tinha 17. Tinha mais ou menos 16, 17. É muito difícil que o pai, assim, é uma âncora na vida da gente, né? A gente sente assim. Eu acho até que assim, o fato de eu ter perdido meu pai jovem me fez me moldar mais forte, com mais personalidade, correr atrás, né? Porque o surf hoje em dia é mais aberto, mais oportunidade. Mas quando eu era moleque, assim, tinha uma visão muito difícil. Então, eu consegui comprar minha prancha de madeira, com meu dinheiro, né? E com você também foi a mesma coisa? Você teve que se moldar, batalhar mais? Cara, com certeza. Meu pai era... Cara, do jeito que aconteceu, foi o maior choque, né? Porque meu pai era a pessoa que... Pô, nosso herói, nosso pai é nosso herói, né? Então, fala aí pro pessoal, porque todo mundo de Saquarema, todo mundo do Rio de Janeiro, muita gente conhece a história do seu pai, mas fala ali para a câmera, né? Porque foi um campeonato, mar grande, né? Só para as pessoas saber como é que foi a dificuldade, como é que foi a adrenalina. Então, você estava na praia? A galera não conhece muita história, verdadeira história da parada. A galera supõe muitas coisas, mas a história verdadeira é que o mar estava gigante. Tava rolando uma bateria do meu pai. Olha que loucura, porque meu pai, o sonho dele, a batalha dele, da vida toda dele foi perseguir, ganhar os campeonatos e passar as baterias. E aí, nessa bateria que meu pai tava correndo, o mar tava enorme, de sudoeste, água quente. Vento forte de sudoeste, que não é nublado. Bom, todo mexido, irregular. Que fica todo mexido. E o que aconteceu foi que eu estava na areia da praia com o Milton Morbeck, meu irmão, meus amigos, a equipe do Léo Neves, do FC Surf, né? O Arthur, a molecada toda. E... veio até uma borboleta aqui, que maneiro, né, cara? Hein? Pô, maneiro. Muito maneiro. Não, estou falando assim que é um sinal, sinal espiritual, entendeu? Assim, né? Desculpa te interromper. Não tem problema, não. E aí, cara, o que aconteceu foi que... Pô, eu vi que... A galera viu que meu pai passou umas ondas grandes e meu pai tava meio parado, assim, na prancha. Foi voltando pro pico, que meu pai, eu acho que faleceu. E aí, cara, ficou um tempo, assim, eu olhei e falei, cara, meu pai não tá remando. Eu falei, mas ele tava em cima da prancha? Tava em cima da prancha, assim, tava meio parado, eu acho que respirando, talvez. E aí eu achei estranho, assim, eu falei, caraca, brother. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar a prancha e vou pra água, porque, meu irmão, meu pai deve ter deslocado o ombro. Porque meu pai sempre deslocava o ombro. O pai tinha esse problema no ombro. E aí eu peguei a prancha já, falei, foda-se a bateria. Tá rolando a bateria, mas eu vou ajudar meu pai. Meu pai deve estar passando, porque ele não tá remando. E tava na espuma ou tava no outside? Ele tava já no outside. Aí eu falei, meu pai deve estar com o ombro, talvez porque meu pai era tão cascudo que às vezes o ombro dele saía e aí ele ficava um pouco parado assim, botava a mão e colocava o ombro de volta. É uma dor absurda. É uma dor absurda. Meu pai já estava acostumado com essa dor. Aí eu falei, vou pegar a prancha que meu pai não deve estar colocando o ombro dele. Peguei, tu nunca imagina que, meu pai, casca grossa, vários anos de circuito, forte pra caralho, preparado pra caraca. Tu nunca imagina que, o cara vai ter um ataque, né, cardíaco. E aí, vai morrer assim. Aí, até a gente vivenciar alguma coisa perto da morte, alguém da nossa família, a gente não sabe que a parada é verdadeira. A gente está meio que vivendo uma ilusão, assim. E aí, parece que é mentira. Parece que é mentira. Parece que a gente é invencível. Porque a gente bate a cabeça, corta, não morre. Corta, não... E aí eu peguei a prancha, fui pro canal e comecei a ir, cara. Uma mar muito grande. O mar começou a subir monstruosamente... Sudoeste, uma corrente monstruosa jogando no meio do oceano. E aí, cara, daqui a pouco, cadê meu pai? Entrou uma galera assim, não conseguiu varar, porque o canal do ponte estava fechando.
que eu tava grande, mas eu comecei a não ver meu pai. Eu falei, cara, cadê meu pai? Será que meu pai já saiu, cara? Eu falei, Você não irmão, tem que encontrar meu pai. Tem que E a encontrar prancha meu estava lá pai. fora? E aí eu comecei a ver a prancha do meu pai. Eu falei, mesmo a prancha do meu pai. Aí eu comecei a remar, passei uma onda muito grande, assim, no limite. E adrenalina, né? Você não entendendo. Tipo, não entendendo. Entendendo, né? What's happening? O que tá acontecendo? Aí, tipo, cara, quando eu comecei a chegar perto, assim, da prancha do meu pai, cara, essa foi uma das piores sensações da minha vida, eu acho. Pior. Acho que é pior. Piores não, pior. Tipo, eu não vi meu pai em cima da prancha. Aí eu falei, meu irmão, tipo, cadê meu pai, né? Aí meu irmão comecei a gritar, cara, pai! Porra. Aí foi foda, né? Puta que pariu. Não, é uma coisa assim indescritível. Bebe uma aguinha aqui. Desculpa levar esse tema aí, cara, mas era mais no sentido assim de falar a verdadeira história do pai. Até aí, chorar é um sentimento nobre, entendeu? Até hoje eu choro pelo meu pai. Toma uma aguinha aqui, irmão. Bebe aqui um pouquinho. Abrevia, se você quiser, a história aí. Não, e aí, porra, foi foda, porque... Bebe uma água aqui, por favor. Eu peguei assim... Respira fundo. Se você quiser abreviar a história... Quando eu cheguei assim, eu peguei meu pai, pô, abracei ele. Uma situação que ninguém na vida quer passar por isso, entendeu? Eu vou até mudar a pergunta. Não, tá tranquilo, vou contar, pô. Abracei ele, fiquei com ele assim. Falei, porra, pai, acorda, cara. Precisa acordar. Aí começou a chegar uma galera, eu fui o primeiro a chegar assim. Você foi o primeiro a chegar lá? Eu peguei meu pai, aí eu falei, caralho, acorda. Acorda, você tem que acordar. Fiquei, pô, segurando meu pai pesado, né? Mão na prancha. Aí chegou uma galera, demorou um pouco para o jet chegar. E quando o jet chegou, pegaram, conseguiram levar meu pai para baixo. Estava muito longe da beira, porque... Mar Grande, né? Mar Grande, Sudoeste. Mexido, né? E aí, chegamos na beira. Pô, a galera tentou fazer os primeiros socorros e... Pô, não conseguiram, né? Sensação do caralho isso, meu irmão. Foda! Mas só falando assim, no meu caso, do meu pai, ele ficou doente, aí eu vinha do campeonato, feliz da vida, encontrava ele doente, com tractomia, né? Aí eu vou até te falar, eu fiquei com trauma de hospital, eu não conseguia, porque eu vivia dois mundos, né? O mundo do surf, da alegria, ia viajar ele, aí saía chorando pela rua. Aí eu sei que é difícil. Porra! Só quem passa por isso sabe, né, cara? E o meu vai fazer, sei lá, mais de 50 anos e ainda fico emocionado. É foda, cara. Depois dessa época eu tive vários problemas, assim. Não conseguia entrar na água. Lembrava muito do meu pai. Pensava que ia morrer. Tive ataque de pânico, ataque de ansiedade. Tinha vários problemas. Conseguia... Vencer tudo, né? Consegui voltar a competir. Eu tive as paradas que eu nunca achei que ia ter, sim, na minha vida. Nunca tive. Depois que meu pai faleceu, eu comecei a acreditar que a morte verdadeiramente acontecia e acontecia de verdade. E aí, cara, com a ajuda da minha família aí, meu tio Bruno me ajudou bastante. Meu tio Bruno Coutinho deu esse suporte pra gente. Meu tio Li também, com certeza, a família inteira correu atrás e ajudou a gente, até hoje ajuda. Mas, pô, é foda, cara. É um momento que
Difícil. Difícil de lidar, assim. E você sente, assim, depois que passou esse trauma, né? Sente mais homem, mais seguro, assim, para encarar a situação? Porque nada pior na vida que essa situação. Com certeza, cara. Eu acho que eu evolui muito. Cara, eu acho que, pessoalmente, minha alma, meu espírito, assim, evoluiu para ser uma pessoa... Mais a pessoa forte. que eu sou. A pessoa que eu sou hoje em dia, que pô, eu lido muito bem com os problemas que eu tenho. Eu lido, cara, emocionalmente com várias coisas na minha vida, com as baterias, e eu estou sempre preparado para praticamente tudo. E com certeza, cara, fez eu ser um cara mais forte. Acredito que meu irmão também. E, pô, até a Tatiana, todo mundo aprendeu muitas coisas, assim, seus próprios sentimentos e emoções. Eu talvez aqui a câmera não tenha filmado a borboleta aqui, mas eu sou muito amigo, faleceu ontem, queria até mandar um abraço aqui para o meu amigo Clyde Aikau. Ontem foi o Paddle Out lá em Waikiki, do Carnamu, que memória do Clyde Aikau, né? E o Clyde me falou que no campeonato que ele ganhou do Ed Aikau, ele estava competindo lá, né? E quando ele estava competindo, ele viu uma tartaruga lá fora, 200 metros da onde todo mundo estava, né? Sim. E ele entendeu, como é que se fala, que essa tartaruga era o irmão dele, o Ed Aikau, chamando ele para, como é que se fala, para ir para lá. Ele veio a série, ele pegou e ganhou Ficou até arrepiado, sabia dessa história? Pô, não sabia dessa história. Cara, aí... Quando eu falei da borboleta aqui, porque a gente está num quarto fechado aqui no estúdio, não é lugar de borboleta aqui? Não é. Eu vi ela aqui passando. Você viu ela passando? Aí me inspirou nisso daqui, né? E eu sou um cara, eu sou católico, né? Acredito em Deus, mas eu acredito em vidas futuras, né? Eu acho que a gente está aqui sempre aprendendo. Você acredita em vidas futuras? Pô, que acaba tudo por aqui, o cara viveu, acabou? Eu acho que. Eu nunca falei desse tema aqui. Eu falei porque. Desculpa vocês, peço perdão de ter te provocado. Não tem problema, Rico. Provocado, o que eu falo é pergunta. Não, que isso, cara. Eu quero falar isso porque é difícil para mim falar, mas eu quero que as pessoas saibam como é que realmente foi, não que as pessoas especulem uma coisa que não aconteceu, entendeu? Eu prefiro falar aqui, me emocionar e explicar para todo mundo o que aconteceu no dia, porque as pessoas sempre me perguntam, verdade, né? E especificar, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, querem me perguntar e cada um às vezes viaja, eu não quero falar, exato. Né? Um fala que foi no surf, na vida, né? Às vezes tá lá no Havaí, o cara tomou uma pranchada, tomou 5 pontos. Aí fala, pô, o cara tomou 5, pô, o cara abriu a cabeça, tomou 10 pontos. Pô, tu viu o buraco na cabeça do cara? O cara já até morreu, né, cara? Nego mata o cara assim. Mata o cara sem saber. Então, eu prefiro falar aqui, me emocionar. Rindo, né? Você vê como é que a vida é doida. A gente tava chorando, agora tá rindo. Eu acho que a vida faz parte. Mas uma coisa que eu acho legal deixar aqui, cara, ruim é o cara que não tem sentimento, fala isso do pai, não chora, né? A gente que é homem mesmo, no bom sentido, assim, a gente se emociona, a gente sofre, aí não tem nada de errado com isso, não me sinto. E parabéns aí pelo seu sentimento aí do seu pai. Valeu. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Tem que eu não esperava. Nem estava aqui no roteiro aqui, mas as coisas vão fluindo legal, né? E eu acho que é legal que aconteceu naturalmente, isso, né? E qual a onda que você mais gostava lá do Havaí? Do Hawaii? Cara, eu acho que Pipeline é a onda que eu mais gosto do Hawaii. Hawaii, né? Aquele buraco, aquela onda perigosa, né? Eu tive uma relação aqui com o John, cara, eu vi que ele é um cara muito maneiro e eu sempre via muito, eu admirava muito o John, assim, em Pipeline, vi os vídeos dele. Eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui em Saquarema. E aí eu sempre ia... Eu também não quero incomodar a galera, então quando eu cheguei lá no Hawaii, eu falei, pô, eu quero ir pra Pipe porque eu quero encontrar com o John, que eu vou trocar uma ideia com ele. Você não conhecia ele, né? Eu conheci ele em Saquarema aqui. Cara, o cara é super gente boa. Aí eu falei, cara, eu não queria ficar mandando mensagem também, nem nada, mas... Pô, queria ir pra Pai porque eu sabia que um dos irmãos deles ia estar lá ou ele ia estar lá. Pô, o irmão dele é casca grossa, né? Muito. Nossa, hein? Nathan bizarro. Porra, cara, eu vou te falar, tem um drop dele em Chopo, você conhece essa onda? Conheço.
um drop assim atrás. Nunca, eu acho que foi o drop mais que eu acho que é bizarro. aquele dali mesmo, é para cabo macho, de cabeça para baixo. Ele né? é bizarro. O Nathan é bizarro, a família low inteira. Low profile, humilde, né? Nunca fala nada. Humilde, pé no chão, bem a vibe do surf, gosta de velejar, gosta de pescar, faz as paradas que eu gosto. Eu me identifico bastante com o estilo de vida deles. Pô, maneiro. E as ondas, assim, que o Havaí é um espetáculo, né, cara? Assim, Havaí é incrível. eu sou apaixonado pelo Havaí, gosto dos havaianos, sempre me senti muito bem lá, né? E quais são suas ondas, além de Pipeline? Sunset, Haleiwa, né? Eu gosto bastante do pico que tem na frente da casa do John John, que eu surfo com ele às vezes, que é o... Rocky Right? Não. Rockpile? Rockpile, acho que é o side de Rockpile. Já surfei lá. É animal, cara. Ali, quando tu vê aquela bem em frente ao quartel dos guarda-vida, né? Que tem aquele pequeno Jerry, como quebra-mar, né? Tem Isso. E muitas vezes tu pensa que vai parar lá. Caraca, irmão, ali é animal. Sunset eu adoro também, uma onda que me lembra muito meu pai, que eu sempre surfava com ele. Então, acho que são esses três picos. Essa é a minha onda favorita, né? E Sunset, né? Sunset é muito irado. E Rock Piles, eu tenho uma passagem aqui legal, o Cadu Moliterno morava no Havaí comigo na casa do Gordinho, né? E ali é legal que não tem crowd, né? Lógico, né? Ali tem 2, 3 caras na água, né? Exato. Eu levei o Cadu para lá, sabe que é o irado, Cadu, sei, na Indonésia. Aí, Pô, que irado, cara. Cadu ficou assim, que maneiro. Passava nem pensamento. O Cadu, porra, aí surfamos lá e ele pegou as melhores ondas da vida dele, né? Que maneiro. E eu pensei que ele fosse ficar chapado lá em cima de Rock Pile, né? Pô, boas memórias, né? Cara? Aí, cara, proporciona umas paradas pra gente, só tu indo lá pra você entender aquela energia do lugar, assim, Parece selvagem. um pouco com Itaúna, né? Eu achei legal da WSL trazer o campeonato de Itaúna, porque aqui é um lugar que recebe os atletas internacionais do Brasil, o público, e aqui está seguro, né, cara? Está tudo bem feito, Sim. A estrutura, né? Numa cidade grande, você está aberto mais a problema, né, Problemas, cara? Isso. Né? A roubo de carro, isso. A briga, um mendigo, um cara querer tirar onda, mais gente. Aqui é tudo a galera na paz, né, cara? Não tem problema nenhum, né, cara? Exato. Né? Tudo corre na tranquilidade, não tem briga, não tem roubo, não tem nada, né? Eu acho que Saquarema, um dos privilégios da galera que mora aqui é a segurança. Eu deixo meu carro, tá com a chave do carro lá, minhas pranchas estão dentro, com minha roupa de borracha, e assim todos os dias, desde que eu moro em Saquarema. Cara, é uma segurança. As pessoas que moram aqui, pô, já encontram outras pessoas, já avisam, não joga lixo na praia. É todo mundo cuidando do meio ambiente. Exato, da casa, do próprio mar. É como se fosse o quintal ali, a cozinha, sabe, de todo mundo. Então, a comunidade de Saquarema faz isso acontecer também. Eu acredito muito nos locais. Eu acredito que esse trabalho que a galera tem de respeitar é muito por causa dos locais também que influenciam, avisam. A rapaziada maneira, exatamente, né? Galera maneira, galera que quer ver a praia bem, que quer ver a galera surfando bem, quebrando nas ondas. Essa vibe é maneira, né? Essa é a vibe. Saquarema Rico sabe desde Otávio Pacheco, desde das antigas. Eu te falei, aqui eu vou abrir aqui o apelido do Otávio. Otávio é um cara que eu admiro muito, ele, Bocão, Renan... E o Ratão também, né? Passamos a nossa juventude junto, cara. Pô, quando eu vejo ele, cara, vou te falar, quando o Otávio ficou doente, chorei muito, cara. Entendeu? Quando ele pegou Covid, né, cara? Eu pensei que o urso velho baba de camelo ia babar. Né, cara? Só porque ele ficou... Cara, o Otávio é um cara muito casca-grossa. Eu admiro muito ele desde muito tempo, desde pequeno. Corajoso, cara. Corajoso. E eu vou falar uma coisa, eu acho que você sabe. Ele é um dos caras que inventou o nado currico. Já te falou isso? Sei, ele nada curricando. Ele nada curricando. Ele bota dentro da sunga dele uma garrafa de água, uma garrafinha, com um nylon amarrado e uma isca artificial e sai nadando, pescando. Ele é seu próprio barco de currículo. Você sabia que outro dia o Otávio pegou um papacu rasteiro? Ai, caraca, aí, Otávio. Fala, Otávio, aí, vou entregar aí. Beijo não pego não, hein? É só alegria, né? A galera aqui que tá
A produção tá rindo, mas eu tenho intimidade para falar dele. Amigo, a vida inteira, tenho carinho, passamos, porra, cada momento no Havaí maravilhoso. Dias que eu não queria entrar no mar em Waimea, tava com sinusite, com medo, mas se eu falo para os amigos, olha só, tô com sinusite, porra, não dá, galera, porra, ele me chama de fuinha, sabe? Né? Então, muito bom, né, cara? E falando do Havaí, você já surfou em Town? Town é na cidade, que tem o lado norte. Nunca surfei na Town, você acredita? Pô, tem altas ondas. Sério, cara? Altas ondas lá. Caraca, não sabia. Eu agora fui para o Havaí uns 40 dias atrás, e late in the season, tarde na temporada, né? Peguei sunset bom e sem vento, que o Havaí tem muito vento, né? E eu já mais velho, né? Quando tá aquele ventão, fica mais difícil. Você foi na etapa do WCT? Não, eu já fui várias vezes, mas esse ano eu fui late. Entendi. Eu fui final de março, começo de abril. Final de março. E não é certo que você vai pegar onda, mas exato. Deus me abençoou, cara. Pô, peguei uns 3... Altas ondas sem vento, né, cara? Porra, eu fiquei assim... Cara, cada dia lá que eu peguei assim, falei, meu Deus, muito obrigado aí por tudo, né, irado, cara? Assim, até inspirado aí nessa conversa aí que a gente falou do seu pai, cara, o dia... Estou falando aqui público, nunca falei. O dia que eu for embora, eu vou feliz aí, sacou, cara? Porque... Já fiz a minha missão, ajudei muitas pessoas, fiz a escolinha, tenho uma família legal, os filhos legais, deixei meu legado. Porra, já fui muitas vezes para o Havaí, então, pense bem de mim, não chore, que eu vou estar na paz de Deus, né? Vou estar rabiando vocês lá de cima. Não, tem que levar na brincadeira, né? Que a gente tem que se sentir pleno, né? Assim, feliz, completo, né? Minha família, meus amigos, né? O surf, todas as coisas que eu conquistei. E a principal coisa que eu falo assim é o respeito, né? Onde eu vou, Austrália, Japão, Saquarema, todo mundo... Bem recebido. Aqui em Saquarema, às vezes, o Paulo aí, sai na rua, né, cara? Todo mundo quer um autor. E não me perturba, cara. É um aqui, dois aqui, porque quando a gente passa a ser uma pessoa pública, né? Assim, que eu não fui uma pessoa pública porque eu quis, veio acontecer, né? Graças a Deus, você tem que ser gentil, né? Lógico, e o que mais eu gosto é quando as crianças vêm falar comigo, né? Tio, aqui é 1, 2, né? Autógrafo aqui, cara, para mim isso é um prazer, né, cara? E vou falar uma pessoa que eu admiro muito, cara. Eu fiz um evento com o Rafael para crianças carentes em São Paulo, 300 crianças carentes, né? Os ônibus traziam, e chamei o Zico para dar uma palestra, né? Cara, o Zico deu para todas as crianças o autógrafo, não deixou nunca. Autógrafo, e rindo, sorrindo, né, cara? Um exemplo de humildade, né, cara? Assim, e aí ele andando para o carro e dando os autógrafos, dando o carro, né? Pô, isso é muito maneiro. Cara, então eu me sinto bem. E eu me lembro um momento lá, quando ele estava caminhando para o carro, aí eu estava com ele, aí os moleques lá que não... Rico, Zico, ele já não sabia que era Zico. De novo. Não, muito legal, né, cara? Eu falo isso da humildade, né, cara? Não é por ego trip, né? Mas é muito bom, né? Poder o surf, né? Trazer... O surf, eu falo para os pais, para as crianças, você vai pegar onda, você se alimenta bem, você dorme bem, exercita. O estilo de vida saudável. O estilo de vida, faz boas amizades, viaja, vem para Saquarema, vem para cá, tem que respeitar a galera local, respeitando, aí você vai comer em bons restaurantes, com aí certeza. Vem com a tua namorada, com né? certeza. Aí rola aquele love story, nada melhor do que isso, né? Aí vai para Ubatuba, vai para o Nordeste, vai para o Sul, e a vida é isso aí. E às vezes o cara, como é que se fala? Tem oportunidade, depois vai para o Peru, Centro-América, Havaí, né? E não tem nada melhor, tem alguma coisa melhor que isso? Não tem, cara. Tem alguma riqueza melhor que isso? Não tem dinheiro que compra isso, galera. Essa sensação de você estar ali fazendo o que você ama, nos lugares que você sempre sonhou estar, cara, não tem preço que pague. E eu queria agradecer a equipe que está trabalhando aqui para mim, que a gente está há 10 dias aqui, 2, 3 entrevistas por dia, né, cara? Assim, as pessoas não imaginam, né, que... conversar com o cara, marcar a entrevista, fazer o roteiro, estudar o roteiro. Isso, assim, você vê que o teu roteiro eu estudei, eu já conheço a tua história, mas você tem que estudar para fazer uma entrevista como a gente fez, assim, segura, bacana, de improviso também, no momento que eu perguntei a você, né, saber lidar, saber respeitar, né, cara? Não foi uma coisa que eu pensei, vou perguntar isso para provocar. Deus me livre, cara, que Deus me perdoe. Não, verdade, né, cara?
cara? Não, Então, sim. muito legal, né? A gente poder ter esse lifestyle, né? E você foi para Maui? Fui pra Maui. Surfou Honolulu Bay? Surfei. Putz, a Honolulu Bay, Que cara. onda incrível, cara. Pô, Muito Honolulu maneiro. é um sunset maravilhoso. Um pouco menor, mais encaixado. Mais mamão com açúcar, mais né? mamão com açúcar, Pô, exato. e você surfou Windmills? Pode ser que sim. Windmills é à esquerda, lá, que você olha lá de cima do penhasco, é mais Tu tem que descer e dar um surf, e tu pula de umas pedrinhas. Que nem um cabrito, né? Que ali é uma coisa mais local. Ali eu acho que eu surfei essa onda. Ali para ralar a bunda é Pô, mole. é muito raso, né? Ali eu acho que eu surfei essa onda sim. Muito bom, né? Cara, eu tava lá com tijolo, você conhece? Não, eu só conheço o cimento. O tijolo, o tijolo é daqui? Cara, ele era um cara que eu fiquei na casa dele lá em Maui. Lá em Maui? Brasileiro, recebeu claro, a gente né? muito bem. Brasileiro? Brasileiro. Quando esse apelido... Fala tijolo, brincadeira aí, hein? Mas, cara, Maui é um lugar muito irado, cara. Um dos lugares do Hawaii, assim, com a beleza também. Espetacular, né? E altas ondas. E o que é legal do Hawaii, mesmo tendo crescido, principalmente o lado sul, né? Da ilha, que é o South Shore, né? Ele mudou pouco, a galera soube preservar o North Shore. Você vai lá há um tempo, né? Claro que evoluiu, mas eles mantêm a mesma base, a mesma construção, né? Acho que manteram mais lá da tal mesmo, que tem bastante cidade, mas o North Shore tá bem preservado, tá bem bonito ali, como sempre foi, né? Bem maneiro, tradicional. Né? E para dar continuidade à nossa entrevista, que está muito legal, cara, fiquei muito feliz, não esperava que ia ser tão rica assim, né? Quais são os seus objetivos como surfista profissional? Então, o meu objetivo, ano passado, eu quase entrei no Challenger, fiquei uma vaga, fiquei uma bateria segundo de entrar para o Challenger, sempre foi fogo. Mas esse ano eu estou focado nos QS, eu estou correndo atrás. Meu sonho sempre foi entrar no circuito mundial, que nem meu pai fez, botar minha camisa com o meu nome e meu número. E, cara, o circuito combina muito com o meu surf, porque é muita onda pesada, muita onda boa para direita, onda grande, tubular. Então é o que a gente tem aqui em Saquarema. E também quero ser campeão brasileiro, igual meu pai foi, e carioca, com certeza, profissional. Pô, muito bom. É um prazer. Você pode falar para mim o que quer dizer o espírito Aloha? Cara, o Aloha quer dizer, cara, presença, família, união, principalmente, entre todos os seres queridos que a gente tem em volta da gente. E é o espírito do surf, né? O espírito que a gente carrega na gente todos os dias quando a gente entra na água e sente aquela vibração, aquela conexão com a natureza. E só para finalizar, gostou da entrevista? Você pensou que ia ser assim, essa loucura total? Cara, foi muito bom, Rico. Muito obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia contigo e estar aqui com vocês, todo mundo que vai assistir. Foi bom, né, cara? Foi um privilégio para mim. Foi muito bom falar e conversar um pouco sobre tudo, um pouco da minha vida, sobre todas as histórias. Espero que vocês tenham gostado. As dificuldades, né, cara? Que o homem se levanta na dificuldade. Não é ganhando a bateria, com grandes patrocínios. Aí é fácil, mas quando tu vai lá no fundo do poço, que rala tudo, né? Quando meu irmão, o raio bate, meu irmão, a onda explode, o mar sobe, a gente vê quem é de verdade, a gente vê... Meu irmão, quando tá tudo ruim, tudo acontecendo da pior maneira, a gente vê realmente qual é a atitude da pessoa, quem é a pessoa de verdade. E você que está nos assistindo aí, gosta do nosso conteúdo, se inscreva no YouTube, entra no Instagram, se inscreva também, dá essa força aí pra gente, que a gente precisa crescer. E obrigado, Sense, esse amaciante espetacular. Obrigado, Que Boa, Gourmet, a galera aqui da produção. Dropa essa onda. Aloha!